Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós vamos falar sobre as tempestades da nossa vida. Todos nós passamos por problemas, por dificuldades, por tempestades. Mas quem que está no barco da nossa vida durante essas situações? Quem que está conosco para acalmar as tempestades da nossa vida? Se você gostar dessa mensagem, eu peço que você não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, uma curtida, também se inscrever no canal e deixar um comentário. Fique então com a reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nas palavras do Evangelho de Marcos, gostaria de destacar no capítulo 35, o versículo de número 40, onde está escrito assim: Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Por que que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Pergunta intrigante esta de Jesus, feita para os seus discípulos. Será que eles ainda não tinham fé? Será que nós ainda temos fé? Em meio a tempestades, em meio a dificuldades na vida, muitas vezes a gente também se questiona assim: será que nós ainda temos fé? Nós vemos na história de hoje algo bastante interessante. Antes de chegarmos nesta pergunta de Jesus, vamos tentar entender um pouquinho como ocorreu isso. Nós vemos que Jesus estava com os seus discípulos, e depois de ele passar a alimentar uma multidão e também assim a dirigir os seus ensinamentos, uma multidão começou a seguir a ele. E depois então Jesus resolve subir num barco, depois daquele dia em que as multidões estavam seguindo ele, Jesus resolveu ir para o outro lado do lago e deixar a multidão ali. E assim, no final daquela tarde, eles subiram no barco e foram com Jesus. E de repente, quando estavam no meio da viagem, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Era muito comum ocorrer naquele lago, naquele mar, fortes ventanias. Assim como nós que vivemos aqui na região litorânea, sabemos como é comum acontecer ventos fortes na beira do mar. Nós muitas vezes passamos por isso. E lá os discípulos de Jesus estavam no meio deste mar, no meio deste lago, e então o vento começou a bater muito forte. Os discípulos, eles, claro, obviamente, começaram a se desesperar. Quando viram que o barco começava a chacoalhar de um lado para o outro, o vento batendo muito forte, a água começando a entrar dentro do barco por causa das ondas que eram grandes. E aí eles começaram a ficar com muito medo e achavam que iam morrer. E qual era a reação? Qual foi a reação de Jesus em meio a toda essa tempestade? Ao barco chacoalhando, as ondas batendo fortes. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, bem tranquilo.
Lá na popa do barco, Jesus estava dormindo tranquilamente, com a cabeça no travesseiro. E aí os discípulos, com muito medo, por causa do vento forte, das ondas agitadas, resolveram acordar Jesus. E disseram para Jesus: Mestre, Senhor, você não importa com a gente? Nós vamos aqui morrer e você não se importa conosco? Será que Jesus ficou alegre com isso? Será que Jesus ficou contente com essa história? Eu pergunto para vocês, quem de vocês gosta de ser acordado? Dificilmente nós gostamos de ser acordados, né? Quando a campainha tocando, ou o telefone, alguém ligando para nós, né? Nós sempre queremos dormir um pouquinho mais, né? Jesus era um ser humano, Jesus estava muito cansado, né? Depois de ter um dia inteiro falado para uma multidão e estado com todo aquele povo, Jesus estava bem cansado. E por isso ele estava dormindo no barco. Mas antes de falar qualquer coisa para os discípulos que estavam querendo repreender Jesus por Jesus estar dormindo, Jesus, ele logo se levanta, falou duro com o vento e disse ao lago, ao mar: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. E então aí sim ele perguntou para os discípulos: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Assim somos nós, e podemos ver que o ser humano é assim também com relação a Deus. Assim como os discípulos foram com relação a Jesus. Quando vêm as dificuldades, quando vem o vento forte batendo no barco da nossa vida, quando as ondas começam a entrar no barco, e o nosso barco começa, vamos dizer assim, a afundar, nós tendemos a olhar e nos perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Você não te importa com a gente? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: você não se importa que a gente vai aqui e vai morrer? Você não se importa conosco? Assim nós, muitas vezes, quando sofremos, quando vem a dificuldade, a primeira coisa é questionar Deus. Será que Deus não se importa conosco? Muitas pessoas, né, com essa pandemia, né, também falam isso. Poxa, mas será que Deus não se importa com o ser humano? Com tantas pessoas que estão aí morrendo? Você não se importa conosco que está aí dormindo? Em outras palavras, que está quieto. Muitas vezes parece que Deus não fala ou não responde aos nossos chamados. Parece que Deus não está olhando para nós, parece que Deus está ali dormindo. E nós, com medo, pensamos que vamos morrer. O ser humano, ele não consegue, muitas vezes, suportar as dificuldades que vêm na vida. E a primeira coisa que faz é questionar a Deus por causa disso. Eu já falei isso outras vezes. O ser humano sempre tenta questionar ou entender Deus, assim como Jó fez. Jó, que teve tantas dificuldades, também questionava Deus por que estava acontecendo tudo isso com ele.
E assim nós também muitas vezes questionamos por que as coisas acontecem conosco. Mas muitas vezes a gente não entende. Por que Deus permite que os sofrimentos e as dificuldades venham na nossa vida? Mas Deus permite. E com certeza por uma boa razão. Para nos manter fortes, fiéis, com fé. Porém, nós somos fracos. Nós temos medo. E por isso Jesus disse: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Jesus pergunta para os discípulos. E aí eu me questiono, será que mesmo nós temos fé? Nós acreditamos mesmo em Deus? Porque nós gostamos tanto de questionar a Ele. Por que tanto sofrimento? Mas será que nós realmente confiamos em Deus? Será que nós ainda temos fé? Com relação a essa pergunta, podemos talvez questionar: o que teria acontecido com aquele barco se Jesus não estivesse com ele, dentro dele? Por que os discípulos estavam tão medrosos? Será que aquele barco iria mesmo afundar? Será que aquele barco iria mesmo afundar? Quem estava dentro do barco? Quem estava lá dentro do barco? Assim fica a pergunta: quem está dentro do barco da nossa vida? Jesus estava dentro do barco. Jesus está presente em nossas vidas. Jesus está no meio da tempestade junto com a gente. Deus está conosco o tempo inteiro. Mesmo que muitas vezes pareça que Ele está ali dormindo tranquilamente, não responde, Deus está olhando por nós. Deus está nos cuidando. E Ele está no barco conosco. E por isso nós não precisamos ter medo. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, Deus está no mesmo barco que a gente. E Ele está ali para nos dar segurança, para nos dar confiança. E por isso os discípulos não precisavam ter medo. Podia vir o vento que quisesse. Podia vir a onda que quisesse, aquele barco jamais iria naufragar. Porque quem estava no barco? Jesus. Deus está no barco. E quando Deus está no barco da nossa vida jamais vai naufragar. O nosso barco jamais vai naufragar. Pode vir a tempestade que for. No Salmo de hoje nós também vimos isso. No Salmo 124, diz assim: o que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se Deus não estivesse do nosso lado. E aí o povo responde: se Deus não estivesse do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos atacado e nos teriam engolido vivos. As águas nos teriam levado para longe e a enchente nos teria coberto. Teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Assim Deus demonstrou o seu poder e demonstrou que estava com o povo de Israel em todos os momentos. E se Deus não estivesse com o povo de Israel, eles teriam sido derrotados diversas vezes, quando muitos povos atacaram e guerrearam contra eles. Mas como Deus estava do lado deles, eles jamais foram derrotados, eles não foram derrotados.
As águas nos seriam levadas para longe, diz no versículo 4. Eles não teriam conseguido atravessar aquele mar vermelho e fugido dos egípcios. Eles não teriam conseguido atravessar o deserto se Deus não estivesse com eles. Aonde eles conseguiriam pão, aonde eles conseguiriam maná, a água, as codornizes? Foi Deus quem mandou para eles. Assim é, quando Deus está conosco, Deus está no barco da nossa vida. Se Ele não estivesse ao nosso lado, nós já teríamos morrido. Vocês já pensaram, se Deus não estivesse agindo hoje no mundo, será que nós ainda estaríamos aqui? Se Deus não estivesse no nosso lado, será que nós estaríamos aqui hoje? Muitas vezes, nós, seres humanos, não conseguimos ver as tantas e tantas vezes que Deus nos protegeu, cuidou de nós para que nada de ruim acontecesse na nossa vida. A gente muitas vezes só sabe reclamar de um ou outro ventinho que bate na nossa vida, de uma ou outra tempestade que de vez em quando nos abala. Mas e aqueles tantos outros momentos onde Deus cuidou e protegeu da gente e muitas vezes nós nem percebemos. Por quê? Porque Deus está sempre ao nosso lado. E nós muitas vezes, mesmo assim, ainda temos falta de confiança, falta de fé. Mesmo assim, somos tão medrosos e esquecemos que Deus está ao nosso lado sempre. E por isso fica a pergunta de Jesus: por que vocês são assim tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? Assim é o ser humano, assim somos nós, assim sou eu. Muitas vezes a nossa fé é fraca. Nós não acreditamos verdadeiramente naquele que tem poder sobre as coisas. E assim como os discípulos, ficamos com medo e ainda por cima questionamos no final: quem é este? Quem é este que até o vento e até as águas, até o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o nosso Deus. Os discípulos não sabiam quem era este. O Senhor sobre todas as coisas, aquele que tem verdadeiramente o poder. Quem é este? Que até as ondas, até o vento lhe obedecem. Este é o nosso Deus. Como diz no Salmo 124, o Senhor é o nosso Deus. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus fez o céu e a terra. Deus fez todas as coisas. Deus tem poder sobre tudo. E claro que Ele teria poder também sobre o vento, sobre as ondas, sobre todas as coisas. E nós, mesmo assim, muitas vezes ainda duvidamos do poder grandioso de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no comando da nossa vida. Deus está no barco da nossa vida. E Ele se importa muito conosco. Mas nós não precisamos ter medo. Porque Ele está sim, presente. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Até o fim de vossas vidas. E por isso vocês não precisam ter medo. Por isso nós cantamos antes: segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando
para sempre acreditando. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Se as águas desta vida quiserem te afogar, te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Também cantamos no outro hino: se o mal me vier, o quê? Tanto faz. Nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é o meu Rei. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que tem poder. E se o mal vier, se as ondas baterem, se a tempestade vier, tanto faz. Tanto faz, por quê? Porque Deus está conosco. Tanto nos momentos difíceis, na tempestade, quanto na calmaria. E nós temos muito mais calmaria nas nossas vidas do que tempestades. E Deus está sempre, em todos os momentos, com a gente. E as tempestades que Ele permite que aconteçam, assim como Ele permitiu com Jó, assim como Ele permite que hoje que esta doença chegue e mate milhões de pessoas, é sim. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos. Se Deus permite, é para o nosso bem. Se Deus permite, é para a nossa salvação. É para que a nossa fé seja fortalecida. Se Deus permite que as coisas ruins venham a acontecer, é para que a gente entenda que em todos os momentos Ele continua presente no barco da nossa vida, querendo nos dar forças para enfrentarmos sim as dificuldades, os sofrimentos. Deus não tira o sofrimento das nossas vidas. Ele apenas nos dá aquilo que realmente é necessário. Quando envia Jesus para morrer lá na cruz para nos salvar da morte eterna, da condenação eterna. E por isso não precisamos ter medo disso, pois o principal nós já temos, que é a salvação e a vida eterna. O resto, as dificuldades que vêm neste mundo, até mesmo a morte, nada disso pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem perigo, nem espada, nem fome, nem tribulação, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar desse nosso Deus, do amor que Ele tem por nós. Deus está do nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. Porque Ele é poderoso. Ele fez todas as coisas e Ele governa o mundo. Ele governa a nossa vida e está no comando do barco da nossa vida. Lembre-se disso, que em meio às tempestades, às tribulações, Jesus sempre esteve, sempre está e sempre estará ao nosso lado. Todos os momentos, bons e ruins, até o fim das nossas vidas. Ou até o dia em que Ele resolver voltar para nos levar para junto dEle no lar celestial. Vocês ainda não têm fé? Perguntou Jesus. Assim, também a pergunta para hoje: como está a nossa fé em Deus? Confiando neste Deus, segura na mão de Deus e vai. Confia, tenha fé, porque Ele está no comando, Ele está no barco da nossa vida em todos os momentos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, querido irmão, se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo um comentário, dizendo aquilo que você achou sobre esta mensagem.
Também, se você gostou da mensagem, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal para ajudar a também dar uma fortalecida no nosso trabalho. E mais importante que tudo isso, não se esqueça de compartilhar essa mensagem que fala do grande amor, do grande poder que Deus tem também sobre as nossas vidas. Tenham todos uma ótima semana!